Boa noite. Oi, pessoal. Um mini coração para vocês. Vamos para mais uma modelagem. Vamos esperar a Francilene entrar. A gente vai hoje modelar mais um empreendedor. Pensando no calor, gente. Você tá doido? Francilene, eu tô te assando e nada acontece. Ué. Francilene, não tô entendendo que eu tô te aceitando e não sai do lugar. Tô com a tosse. Então a gente vai ter que ter paciência. Francilene, digita aí alguma coisa para eu saber o que está se passando. Não vai. O que você acha, Francilene? Eu entro e saio de novo? O que você sugere? Eu estou clicando em você para entrar e nada acontece. Você acha que eu entro, que eu saio e entro de novo? Se você estiver me ouvindo, confirma aí para mim. Está dizendo assim, que você não pode participar. Deve ser coisa de internet, né? Ai, a questão aí nessa da problema, não. Oi, Dei. Oi. Tudo bem? Tá me A ouvindo? imagem tá bem embaçada. Será que você vê a internet? Tudo. Hã? Eu tô. Tá Será que é a bem. internet? A tua Será que é a imagem tá internet? bem embaçada, eu acho que é. Não tô conseguindo nem ver teu rosto. Sério? É sério. Oxi. Tu tá me vendo bem ou não? Deixa eu ver aqui. Você tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo, falhando, e a imagem tá bem embaçada. Francilene, você trava? O que você acha? Eu tô te ouvindo. Continua. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Oi, pessoal. Pessoal, para vocês que estão nos ouvindo, beleza. Fala pra gente aí como é que tá a imagem, como é que tá o som, só pra gente confirmar aqui, porque pode ser internet, sim. Você tá me ouvindo bem, Francilene? Provavelmente é a internet, provavelmente. Sim, A minha imagem para você tá embaçada também ou mas não? às vezes embaça. Tá Aí a bem Débora falou embaçada, para então. nós duas, a imagem tá embaçada. Mas vocês estão ouvindo? O áudio tá bom? Vê aí, Débora, Eu estou se o te áudio tá bem. ouvindo. Você Responde tá me aí. ouvindo, Francilene? Estou. O som O está som tá ok, ok. ela disse. Beleza, Uhum. Só a gente. imagem.
Beleza. Tá. Vamos tentar falando, vamos ver se a internet vai ajudando. O importante é ouvir. Se as pessoas ouvirem, já está valendo. Alguém vai falando aí pra gente qualquer coisa, se está ruim, se não está ruim. Francilene, pensa no Oi. calor de sensação de 50 graus. Você não está entendendo como é que está aqui. É na Bahia aí, você está na Bahia ainda. A gente está se desidratando. Mas, Francilene, estou na Bahia ainda. Eu resolvi ficar mais essa semana. Mas lá no Rio, Francilene, tá demais também. Aqui também está muito quente. É Nordeste. O Nordeste é assim. Sim. E a tendência é esquentar muito mais. Tudo, né? A tendência para setembro, outubro, são meses. É verdade. Uhum. Meu Deus do céu. Enfim, hoje a nossa modelagem vai ser sobre o Kaiser. Eu nem sabia no início do ano, eu fiz um curso que ele oferece sobre finanças na internet. E eu até enviei até para minha cunhada na época. E aí, de repente, a gente está aqui modelando o Shirleyson Kaiser. Enfim, vamos falar um pouco dele. O Kaiser, ele tem 29 anos, é um empreendedor, consultor, palestrante e escritor do segmento de marketing digital, muito reconhecido e que tem feito sucesso com as suas empresas. O jovem que conquistou sua fortuna milionária antes dos 30 anos é de origem humilde e chegou a morar com sua avó nos Estados Unidos por alguns anos em sua adolescência, mas logo ele retornou ao Brasil. Ele influencia de forma positiva milhares de pessoas no país, possui uma agenda de palestras lotada, passa por diversas cidades conversando com o público e inspirando com a sua história. Ele iniciou no mercado de marketing em 2007, com 17 anos de idade. Mas foi no ano de 2016 que ele criou o grupo empresarial KPG e atualmente é CEO das empresas Brave, Capsula e Convert. Além de ele ser CEO das empresas de seu grupo, ele realiza palestras pelo país e atua no segmento de marketing de afiliados. No ano de 2018, ele participou do evento Afiliados Brasil e ganhou a premiação, além de receber no Rio de Janeiro as condecorações de comendador, de acordo com a soberana Ordem do Mérito de Empreendedorismo de Juscelino Kubitschek. E no mesmo ano, em sua cidade, Governador Valadares, ele também recebeu a premiação de comendador, tornando-se o comendador mais jovem da cidade, com apenas 28 anos. E ele não parou por aí. Em 2019, ele realizou um evento importante voltado para a imersão de marketing digital, o Arcade Experience. E além da realização de suas palestras, gerenciamento de suas empresas, ele possui um canal no YouTube com milhares de inscrições, onde dá dicas, oferece informações valiosas sobre o seu segmento. E nesse mesmo ano, ele ganhou o prêmio consecutivo de melhor empreendedor digital do ano, tornando-se a maior referência do segmento do Brasil. Ele iniciou seus estudos no ano de 2007 com apenas 17 anos e ele perdeu o tão sonhado primeiro R$1 milhão. Depois de sua grande perda, o empresário decidiu continuar estudando o mundo corporativo e enfrentou diversos desafios para adquirir experiência e se capacitar da melhor maneira possível. Em 2017, o empreendedor apostou no mercado de nutracêuticos com R$20 mil emprestados e para fundar a empresa Capsula, um full e-commerce de suplementos em cápsula fabricados a partir de ingredientes naturais. E com sua nova empresa, Kaiser obteve então muito sucesso com a venda de infoprodutos online, chegando a faturar mais de R$250 milhões, com mais de 1 milhão de clientes, além de gerar muitas vagas de empregos diretos e indiretos no país.
e o que levou a receber o prêmio de empreendedor de marketing digital do ano no evento Afiliados Brasil. Após os seus resultados promissores, ele então resolveu fundar a Convet de conversão de boletos e cápsulas cosméticos. Atualmente, suas 3 empresas pertencem ao grupo KPG. E apesar de ter falido 3 empresas milionárias nos últimos 10 anos, ele não emite essa informação ao público, pois acredita que esses erros foram o que fizeram com que aprendesse mais, adquirisse experiência e pudesse alcançar, então, os resultados atuais. Então, é basicamente isso. Ele tem essa experiência de saber o que é perder, né, Francilene? Porque ele perdeu várias vezes e ele nunca desistiu. E quando a gente faz essas modelagens, principalmente dessas pessoas com histórias empreendedoras, a gente vê isso se repetir, né? Essas histórias, sim, de perdas, de um começo difícil, de histórias difíceis. E a lição que ele sempre nos dá é de não desistir. Porque o fracasso é que faz você chegar onde você chega, né? E muitas vezes a gente quer desistir no primeiro obstáculo, né? E, na verdade, eles mostram pra gente que quando você sabe o que você quer, quando você sabe a sua identidade, quando você sabe o seu propósito, você não desiste no primeiro obstáculo. Então, uma das mensagens que ele nos deixa, ele diz o seguinte: todos nós temos um vazio que não é preenchido por nenhuma riqueza material. Esse vazio só é preenchido com a presença de Jesus. Sem ele, não somos nada. Podemos ter todo o dinheiro do mundo, mas nossa vida será miserável se ele não estiver em nosso coração. Olha, a gente sabe que a nossa Esse vida código aí eu tava, coisas, né? Eu gostei desse código também. Você estava de olho, né? Estava de olho já. Engraçado, Francilene, que eu assisti um podcast do Marcos Paulo com a Maíra Cardi. Olha que incrível. Ela falou o seguinte, que ela tinha tudo já. Era rica, era tudo. Só que ela não acreditava em Deus. E aí ela ficou se questionando, né? Porque ela rica, nada faltava, tinha não sei o quê, tinha os filhos, barará, mas ela sentia exatamente isso que o Kaiser falou, um vazio. E ela não sabia do quê. Porque como ela não acreditava em Deus, ela não sabia se era sobre isso. E aí ela contou que foi assim que ela encontrou, ela recebeu a mensagem de Deus de uma forma muito dolorosa, porque quando ela recebeu, ela achou que fosse morrer, que ela estivesse passando mal. E eu vejo exatamente isso nas lições que a gente vem aprendendo. Que o dinheiro, a riqueza, o material é justamente consequência do seu propósito, é consequência daquilo que você investe, que você você se entrega para aquilo que você acredita. E a gente vê isso repetidas vezes. Porque, claro que é importante a gente ter conforto, ter o melhor, né? Poder fazer o melhor pelo nosso corpo, ter os melhores alimentos, ter uma casa, ter um conforto. Claro que sim, seria hipócrita se não fosse. Mas não é sobre isso, quando você dá importância só a isso. Quando você só valoriza isso, quando você acha que só o dinheiro importa. Quando você entende que isso vai ser consequência, certamente que você vai estar preenchido em todas as áreas. E a gente vive aprendendo isso, que é físico, que é alma e que é espírito. Então, por que a gente duvida, né? Por que a gente questiona? Então, eu acho que isso, a gente vem reiterando isso e a gente tem que levar isso a sério. Na verdade, a gente sabe disso, mas a gente está aqui passando para as pessoas, né? Porque a gente pode ter todo o dinheiro de fato do mundo, mas a nossa vida ela será de fato miserável se Jesus, se Deus não tiver em nosso coração. Outra coisa que ele fala é que o perfeccionismo retarda a prosperidade. Outro dia eu fiz um post falando dos 5 tipos de procrastinadores.
E o perfeccionismo, ele entrava. Ele entra, você viu, Francilene? Ele entra nesse tipo de procrastinador, porque, de fato, o perfeccionismo quer esperar o melhor momento, quer ser tudo certinho. Não tem isso. Só que se você espera isso, você retarda justamente porque você não sai do lugar. E, de fato, o perfeccionista, esse que não sai do lugar, porque nós podemos ter um pouco disso, mas desde que ele nos atrasa, desde que ele nos impeça de realizar. O perfeccionista mesmo, esse que não sai do lugar, ele de fato é crítico, ele é chato, ele é rabugento, ele é enjoado, sabe? Mas a gente tem que saber diferenciar excelência de rabugice. A gente fica esperando o melhor momento para começar. A gente tem que parar de querer começar quando tudo estiver perfeito. Pois a gente nunca vai estar, gente. Nunca vai estar. O perfeccionismo, ele de fato vai te levar à ruína. A gente precisa escutar, a gente tem que começar com o que tem. E é no percurso que a gente vai ajustando, que a gente vai melhorando, que as coisas vão acontecendo. Mas a gente tem que parar de dar desculpa, porque isso é uma forma da gente se enganar, da gente procrastinar, da gente dar desculpa, de ficar esperando o melhor momento. Não vai existir esse melhor momento. A gente vai encontrar lá no caminho, a gente vai ajustando. Tem coisa melhor do que você perceber que você começou assim e hoje você tem uma experiência porque você conseguiu ir melhorando, ajustando no percurso. Não tem que dar essa desculpa. Isso, de fato, é uma desculpa do fracassado. E a gente vê isso ouve isso de todas as pessoas que estão hoje na vida que estão nos dando esse conselho. E a gente tem que parar de questionar. A gente tem que aprender com os erros dos outros, com as lições que as pessoas estão nos dando. Outra coisa que eu peguei isso para mim, de fato, assim, sabe, Francilene? Que às vezes a gente começa a estabelecer algum objetivo, mas às vezes a gente não persiste nisso, né? Quando ele fala que é para a gente estabelecer um objetivo diário, um objetivo semanal, um objetivo mensal, um objetivo anual, porque a gente tem objetivos de curto, de médio, de longo prazos. Então a gente precisa focar nisso. Às vezes a gente acha que a gente montou um objetivo, só que a gente precisa ir renovando. Porque novas coisas vão acontecendo. A gente tem que fazer novas coisas todos os dias. Então, a gente vê aqui que estabelecer um objetivo diário, semanal, de mensal e anual, porque tem propostas diferentes, né? Então, ele pede para a gente traçar tudo o que a gente precisar fazer para conquistar os nossos sonhos. Só que, além de traçar, a gente tem que começar a agir. A gente precisa sair daquela fase do excesso de conhecimento. A gente cansa de falar isso aqui. Porque não é só saber, não é só conhecer. Se a gente não pratica, se a gente não coloca em ação, de nada adianta o que a gente sabe. Então, a gente, além de traçar os nossos objetivos de diversos prazos, a gente precisa colocar em prática, a gente precisa começar a agir. Porque senão a gente vai ficar só no papel, ficar só no sonho, ficar só vislumbrando, né? Até porque ele tem duas estratégias importantes que ele relata pra gente. Ele fala, né, que você nunca vai colher fruto por ter conhecimentos demais. Os frutos, eles serão colhidos por você colocar em prática o conhecimento, né, Deise? Não basta só entender das coisas, conhecer as coisas, mas é preciso colocar em prática aquilo que... Aí virão os frutos, né? Porque às vezes nós nos enchemos de conhecimento sem ações, sem decisões, e aí não virão os frutos, né? Então é interessante essa questão do pôr em prática, do colocar em ação. Né, Francilene? Né? Porque exatamente. Porque senão a gente não sai do papel, a gente não sai da teoria. E a gente aprendeu que a sequência é teoria, é prática, é constância. Porque se a gente ficar nisso, a gente vai ficar só na procrastinação, só de viver de desculpa, não faz nada, não realiza, não concretiza. Conhecimento é importante, sim, mas a gente nunca vai saber tudo. E se a gente ficar só se enchendo, a gente até perde o foco, perde totalmente o foco. E ele fala de duas estratégias importantes de guerra. Jejuar
e orar. Essa questão do jejum, Francilene, é tão forte porque ele mostra a gente na nossa fragilidade. Porque o jejum é nos mostrar, quando a gente faz, seja de comida, seja de algo em nós para melhorar, pode ser de várias coisas. A gente acha que é só de comida, né? A gente acha que é só de bebida, que é só material, não. É de como a gente pensa, o que a gente fala, o negativismo. Quando a gente faz o jejum, é um exercício muito forte, a gente mostra quem a gente é, Francilene, principalmente nas nossas fragilidades, porque a gente já falou aqui anteriormente, que é como a gente se conhecer na falta. Que é como a gente é quando a gente não tem isso, quando a gente não tem aquilo. Principalmente quando a gente não tem aquilo que pra gente é muito importante. Então, como é a nossa resiliência? Como é a nossa força? Como a gente reage? Como fica o nosso humor? Como a gente se comporta? Como a gente reage? Então, de fato, o jejum é um grande exercício. Ele fala muito mais do que a gente entendeu. Vai fazer jejum por quê? Não, ele tem um propósito. E é justamente a gente se conhecer. Mais do que conhecer algo, é a gente se conhecer, Francilene, porque quando a gente se conhece, a gente tem uma previsibilidade de como nós vamos reagir. Nós podemos ter até, inclusive, uma inteligência emocional. Porque 10% é o que fazem conosco. 90% é o que a gente faz com aquilo que fazem conosco. Então, é muito importante. O jejum, se a gente entender o real objetivo dele, a gente vai se fortalecer muito, porque a gente está, de fato, sensibilizando o nosso espírito. A gente está mortificando a nossa carne. E a gente consegue ser mais forte do que os vícios, do que o corpo, do que a fome, do que a sede. E quando a gente realmente não tem a possibilidade, como a gente faz? Como a gente é? E como a gente é com o outro, sobretudo. Porque não tem aquilo, Francilene, que às vezes a gente sai, às vezes, descontando no outro, quando a coisa não dá certo, quando a gente não tem aquilo que a gente quer. Então, é um grande conhecimento. Então, eu trouxe o que mais eu peguei para mim, sabe, Francilene? Porque eu quero, de fato, levar isso a sério e observar. Só para você ter ideia, Francilene, quando eu gravei os 5 tipos de procrastinadores, eu sei que eu sou uma pessoa que tem um quê de perfeccionismo, mas eu já entendi o nível que eu preciso sair. Tanto que, se fosse assim, eu não faria a live hoje. Se fosse assim, eu não gravaria esses 5 procrastinadores. Sabe, esse dia que eu gravei os 5 tipos de procrastinadores, Francilene, eu tava de pijama. De pijama. Ninguém sabia. Mas eu tava de pijama. Então, eu sei que hoje eu faço as coisas dizendo eu vou fazer com o melhor que eu tenho. Eu vou fazer porque o conteúdo é mais importante. Eu vou fazer porque o conteúdo é mais... Só se eu realmente não tiver possibilidade. Agora, então a gente precisa entender o seguinte, que a gente pode ter, sim, um pouco de tudo. Mas eu não posso deixar isso tomar conta. Eu não posso deixar isso me atrapalhar. Eu não posso deixar isso me impedir de fazer, de realizar, entendeu? Então, é esse entendimento que a gente está levando aqui a sério. Verdade. Vai ter um dia que não vai dar certo? Vai. Vai ter um dia que vai ficar ruim? Mas isso não quer dizer que a gente não pode se obrigar a melhorar. Porque se a gente não se melhorar, a gente está sempre entregando menos do que a gente gostaria. Não é sobre isso. Não pode cair no... Não pode cair no conformismo e nem no comodismo, né? Mas claro que melhorar, mas se não tiver o melhor, a gente vai como está, né? É interessante esse insight, essa mudança de mentalidade, não é? Não fazer de qualquer jeito por fazer, mas fazer com o que tem. É muito interessante. Isso também me chamou a atenção no que ele falava, até relacionado a empresas, a negócios, quando ele falava de um negócio que ele colocou, que tinha tudo no negócio, fosse um negócio de milhões, sendo que nem clientes ele tinha. Então, ele entendeu que não precisava fazer tanta coisa para poder começar. Ele poderia ter começado menos né? Interessante essa questão, porque ele foi muito perfeccionista nesse termo, de querer deixar
muito pronto para poder começar, e aí se deu mal nesse sentido, por conta do perfeccionismo. Né? Então, começar com o que se tem, buscando melhorar a cada dia, né? Fazer cada dia melhor. Isso aí. Exatamente. Então, achei interessante. Então, eu trouxe isso aí que eu achei. É isso. E aí, eu trouxe o que mais me chamou a atenção, Francilene, você pode complementar, trazer aí suas observações. Além daquele código que você já falou, do vazio que todos temos, né, que também me chamou a atenção, né, já havia escutado isso, que o vazio é do tamanho de Deus, espaço, quando Deus não está lá dentro, esse vazio fica. E aí nós buscamos preencher com coisas materiais, com relacionamentos. E esse vazio continua, porque ele é do tamanho de Deus. E Deus precisa habitar ali naquele lugar, não outras coisas. Você vai buscar muitas e não vai preencher. E uma coisa que ele me chama a atenção também, que o segredo é buscar ser melhor para as outras pessoas. Porque as pessoas são o que verdadeiramente importam. Ainda mais as que nós amamos, né? Então, ser melhor a cada dia para as pessoas que nós amamos. E uma coisa que me chamou a atenção muito mesmo, que eu já até comecei a colocar em prática, apesar de já saber disso e tudo, mas assim, a forma como ele colocou, eu achei bem interessante. A questão da oração, que ele diz que só pede uma coisa, ele não fica, pede uma vez, e depois ele já agradece como se já tivesse recebido. Então, eu achei isso muito, assim, muito profundo, essa forma de oração dele. Porque eu até agradeço também pelas coisas e tudo, mas essa forma de pedir apenas uma vez e acreditar que Deus vai cumprir, já agradecer, ele relacionou até aos filhos, tipo um filho, você diz, tá bom, eu vou dar, e ele fica insistindo todos os dias, pedindo a mesma coisa, a tendência de nossa como pais é dizer assim, já que tá insistindo tanto, eu não vou te dar, né? Acaba dizendo depois que não vai dar. Então, ele um pouco isso, com oração a Deus, de não ficar a mesma pré-recebido. Então, essa forma aí eu achei muito interessante de oração, e aí eu lembrei de vários pedidos que eu já fiz, de várias orações em relação aos filhos, em relação à família, e eu fico insistindo todos os dias na mesma prece, pedindo a mesma coisa, e aí eu comecei já a agradecer. E outras vezes eu vi também que ser, Senhor, pensou que eles seriam, que eles sejam, então que eu possa agradecer e não ficar insistindo, se bem que já na palavra diz que recebe porque a gente não pede bem, não sabe pedir. Então, eu achei bem interessante essa colocação dele em relação à oração. E a história de superação dele, da infância também, meu Deus, eu fiquei assim, né, que poder tem na vida das pessoas, né, de quantas coisas Deus deu ele, e quantas coisas da infância até a vida dele, quantos perrengues, quantas dificuldades, e ele foi confiando em Deus, e Deus foi livrando ele de todas as situações, e como agradecer e entregar a vida ao Senhor como ele fez. Achei bem interessante toda a história de superação, toda a história de abandono, toda a história de rejeição, toda a história de humilhação, e como ele também não, assim, ele foi aceitando, não é que ele foi aceitando, mas ele não se vingou, ele não se alterou diante das injustiças que ele foi passando. Eu achei muito forte toda essa história, né? Desde eu não sei se você está me ouvindo aí, como que tá, porque, né? Fala alguma coisa, tem como você falar, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Às vezes falha, mas eu tô te ouvindo. Que a tua imagem tá, não sei como que tá a minha também, a minha imagem. Pra ti, às vezes tá embaçada? falha, a minha falha pra você. Eu achei que você nem tava ouvindo.
Pois é. Então, a minha tá embaçada? Tá bem embaçada. Pois é, Deise, então eu achei muito interessante, muito, muito profunda, assim, a história dele, de sofrimento mesmo, de, sabe? Como que uma criança passa por tudo aquilo e supera, assim, sabe? Porque, não sei se você viu o testemunho dele na íntegra que ele fez, que tem no YouTube, o testemunho completo dele, não sei se você assistiu esse vídeo, que ele conta a história. Menina, pois depois você pode... Tu bota lá, testemunho completo. Depois coloca lá para você ver a história de, assim, o que aconteceu dos 2 anos de idade, de quando ele nasceu e foi acontecendo. Toda essa história bonita de ir para os Estados Unidos e tudo, se tu vê, assim, é bem forte tudo que aconteceu e a superação, tá? De maneira que tu lembra, lá ele fala que ele casou não, casou com 17 anos e tudo, assim, sabe? Uhum. Não, quando sim, você fala aí da oração que ele faz e depois ele já agradece, você vê que isso é a fé pura, né? Porque fé é isso, né? É você já acreditar. É acreditar. É ter esse encontro, né, pessoal, é saber que Deus é esse que é fiel. Que já deu certo, né? que prosperou. Pois é, então eu achei muito interessante essa forma de oração e assim, eu já comecei até a colocar em prática. Inclusive agora eu estou super acarretada aqui com as encomendas para o 7 de setembro e aí eu já, Senhor, obrigada, porque vai dar tudo certo, porque eu vou entregar todas as encomendas na data prevista e tudo. Então eu já estou agradecendo, sabe? Porque eu estava pedindo, Senhor, me ajuda que dê certo, que dê tempo, sabe? Agora eu já estou agradecendo, porque vai dar certo. Eu sei que no dia 6 eu vou estar com tudo entregue, assim, sabe? Cara, é muito interessante, né? É muito interessante. Vai dar certo. Maravilhoso isso. Então, Deise, eu acho que é isso. Tá meio ruim o som. A gente aprende a orar, né? De uma outra forma. De outras formas também. Porque a gente já tem nossas formas de orar e tudo. E aí? Mas, se a experiência de alguém, né? Você já esperando nessa questão. Então, quando a experiência de alguém você vê que funcionou, então a gente vai também modelando aí, fazendo, né? Porque, afinal de contas, a modelagem é isso, pegar coisas que você pode adaptar para a sua realidade, né? Então, é isso. Claro. Aprendeu a forma de orar, né, Francilene? Isso até enche a gente de gás, né? Se você for pensar. Verdade. E já falando da oração, Francilene, ele fala também que quando a gente pedir algo, a gente pedir também para que o Senhor seja glorificado. Né? Isso, é verdade. Desse algo e para o reino de Deus se expandir. Então, a gente, no fundo, a gente tem que colocar Deus em tudo, porque a permissão é dele, né, Francilene? Tudo é para ele, por ele, verdade, né, para verdade. ele. Então, é muito interessante, porque as pessoas já têm essa experiência. E ela está passando para nós. Então, a gente só tem que pegar a coisa pronta e agir, e colocar em prática. Verdade. É maravilhoso isso. Só que a gente ainda é meio teimoso, né? Ainda tem a cabeça dura de vez em quando. A gente ainda duvida, né? Às vezes, né? Ou então o desespero, né? Ou o medo, ou querer demais, né? Então a gente tem que entender que a gente está fazendo a sua parte, tá ok, é isso mesmo. Faz o impossível, porque o impossível Deus vai fazer. Mas a gente tem que colocar ele, porque a vontade é dele, a obra é dele, né? Então, isso. Eu gostei, eu gosto dele, eu gosto do jeito que ele coloca, eu gosto do jeito que ele ensina, é bem interessante. E é isso, eu acho que ele nos passou, de fato, muitos códigos. Uma pena que a internet hoje está muito ruim e está cortando pra caramba. Verdade. Mas, vamos que vamos. A gente fez a modelagem, a gente aproveitou isso e a gente está trazendo da forma que os recursos nos permitiram. E que todo mundo, de fato, tenha aproveitado esses ensinamentos que ele nos trouxe. Pois é, são falhas técnicas. Já vou estar no Rio.
Falhas técnicas, É. exatamente. Falhas técnicas. A gente fez a nossa parte. É verdade. Né? Pois é. Então, como a gente também está curando, né, Deise, essa necessidade de aprovação, importante, né, não interessa, né, mas é curar de aprovação. Exatamente. Totalmente. E aí a gente vai fazer curar o perfeccionismo, curar o não tá bom, curar, não vou fazer por isso e por aquilo, curar essa procrastinação, curar tudo, é isso. Curar a covardia, curar o não investir, sabe? É isso. A gente tem que fazer, tem que ir. E no encontro a gente vai receber. Porque se a gente for atrás da aprovação, né, Lá a gente recebe a oportunidade, a gente recebe a sorte, a gente recebe bônus, a gente só tem que sair do lugar. Verdade. Pois então, Deise, eu da minha parte eu finalizo, né? Agradeço você pelo convite e a gente vai curando essa necessidade de aprovação e aquele que nos aprovou desde a fundação do mundo, ele nunca erra, nunca falha, que é o Senhor, e que todos possam se apoiar nesse amor que é infinito, que é incondicional. Ele não impõe condições para nos amar, mas ele nos ama e que é apenas o nosso coração, o nosso sim, a nossa obediência à sua vontade. Que possamos ficar na paz do Senhor, que nos ama. E eu agradeço a todos que entraram na live, que passaram, nem que seja por um instante. Que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja cada um, os projetos, que você coloque todos os seus projetos nas mãos do Senhor, porque Ele é fiel e não abandona, e Ele dá discernimento, dá ajuda. Ele sempre vem à ajuda daqueles que buscam, que procuram a Ele. Então, até quinta-feira, na próxima semana, na próxima modelagem, se Deus nos permitir. Um abraço para você, viu, Deise? Isso aí. Um abraço, Fátima. Um beijo para todos, para você também. Muito bem. Você conhece? Regina. Conheço, são minhas amigas aqui. A Fátima, a Regina entrou. Pois é. Aí. Legal. E aí, na semana que vem, a internet certeza vai estar melhor e a gente vai trazer o melhor ainda para vocês, tá? Beijo grande, Francilene. Até semana que vem. E um beijo a todos. Tchau, gente. Tchau.